A paz do Senhor, amada igreja, é com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para pregar a sua palavra, para divulgar esse evangelho. E que em todo o tempo, irmãos, o Senhor possa nos conceder a sua graça e a sua misericórdia. Estamos aqui mais uma vez, num lugar um pouco diferente. Sempre que estamos por aqui, fazemos questão de falar desse amor, de aproveitar a oportunidade nesse cenário maravilhoso. E eu gostaria de falar com vocês, mais uma vez, sobre a vida de Davi. Não o começo da sua trajetória, não o auge da sua trajetória, mas o intermédio da sua trajetória. Pois, mesmo depois de ter sido ungido, Davi, ele foi perseguido. E perseguido por aquele que era o maioral em Israel no período, ao rei Saul. Davi era perseguido pelo rei Saul. Muitas das vezes nós somos perseguidos por pessoas que, de certa forma, são pequenos, vamos colocar dessa forma, São servos, são pessoas que não têm muita posição. Mas Davi, ele era perseguido pelo rei de Israel, pelo aquele que tinha todos os recursos, aquele que tinha todas as, possibilidades de destruí-lo. Pois Saul, quando viu que Davi se tornava mais famoso do que ele, começou a tentar matá-lo. Inclusive ofereceu as suas filhas para que fosse pedra de tropeço na vida dele, para que fosse uma forma dele ser morto no campo de batalha. Mas em todas essas perseguições, Davi se saía vencedor. E não só isso, irmãos. Quanto mais Saul se perseguia a Davi, mais a glória de Davi diante dos seus irmãos, diante da comunidade, mais essa glória aumentava. Mais Davi se tornava famoso. E a cada tempo que passava, Saul se tornava mais contrariado. Porque no fundo, Saul sabia que o Senhor já tinha o deixado, que o seu reinado já tinha acabado. Mas ele lutou, ele perseguiu aquele que o Senhor separou para ser o novo rei de Israel. Ele sabia de tudo isso, por isso que ele perseguia tanto. E aqui eu abro um parêntese. Qual parêntese? Muitas das vezes nas nossas vidas seremos perseguidos, mas não podemos perder os nossos princípios. Não podemos deixar de lado aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, o propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Precisamos sim, a cada dia, reconhecer quem somos. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante da tentativa de morte, muitas das vezes não a morte física, mas a morte de reputação, a tentativa de matarmos a nossa reputação dentro de outras pessoas. E como se faz isso? Falando das nossas vidas, falando o contrário àquilo que somos, difamando a nossa vida. Então a maneira que o mundo, a maneira em que as pessoas às vezes nos perseguem, não necessariamente precisa ser com lança ou espada. Às vezes com palavras e atitudes. Mas Deus em todo o tempo, se Ele te escolheu, se Ele tem um propósito na tua vida, Ele vai se cumprir. Mesmo que esse propósito ele demore a chegar. E esse é o tema da mensagem. Todas as coisas têm um tempo determinado por Deus para acontecer na sua vida. Todas as coisas têm um tempo determinado por Deus para acontecer na minha vida. Todas as coisas têm um tempo determinado por Deus para acontecer nesse mundo. E não pense, irmãos, que esse processo vai ser fácil. Não pense que desde o momento em que o Senhor
nos separou, desde o momento em que aquela vontade, aquele desejo, aquele sonho, ele nasceu no nosso coração, até o momento em que se concretizou, vai ser um processo simples, vai ser um processo rápido, vai ser um processo fácil. É necessário que o processo passe. É necessário que nós estejamos preparados para receber aquilo que o Senhor espera de nós ou quer para nós. E esse processo é longo. Como dizia o irmão Lázaro, o deserto é a escola do Senhor. E na vida de Davi, muitas das vezes, a caverna foi a escola do Senhor para a sua vida. E o que tem sido a escola do Senhor para a sua vida? As dificuldades do dia a dia, as dificuldades de permanecer de pé, as dificuldades de manter um lar em harmonia, as dificuldades de manter um trabalho em harmonia, em paz, as dificuldades de manter muitas das vezes os pensamentos, de certa forma, sob controle, para que não venhamos a nos desesperar. Davi fugia para todos os lados e Saul o perseguia por todos os lados. Saul esqueceu os próprios inimigos, os filisteus, para perseguir a Davi em determinados momentos. E aí uma das cenas que para mim ficou muito marcante, na verdade duas, e elas são paradoxais, ou seja, elas são contrárias. Veja o que diz no capítulo 23 de 1 Samuel, no verso 7. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas trancadas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Sabem quais são os homens que o seguiam? Era aquela geração, aquele povo que era exatamente abandonado por Saul, ou perseguido, ou muitas das vezes não tinha a estrutura digna de ser seguidor de Saul. E Saul pensa dessa forma: não, Deus nos entregou Davi nesse momento, porque ele estava numa cidade que de certa forma ele ia ficar preso. E sabe o que Davi foi fazer lá? Davi foi fazer aquilo que o rei Saul não estava fazendo, porque estava fissurado, louco para matá-lo. Davi foi libertar aquela cidade dos filisteus, da perseguição, do que aquela cidade estava sofrendo. E logo após Saul ficar sabendo que Davi estava lá, Davi consultou o Senhor e disse: Senhor, me diz aqui se esse povo vai me entregar para o rei Saul. E Deus disse: vai. Veja que além de ser perseguido, Davi, ele também era traído em determinados momentos. Porque mesmo Davi libertando aquela cidade não tinha fidelidade com ele, pois ele ainda não era o rei de Israel. Então muitas das vezes a gente quer que as pessoas façam por nós aquilo que elas ainda não estão capacitadas por fazer. Muitas das vezes a gente quer viver o que Deus prometeu nas nossas vidas antes do acontecimento, antes da promessa se cumprir. Ei, irmãos, faça isso não, porque você pode retardar a bênção que o Senhor preparou para a sua vida, porque você pode atrapalhar. E qual é o segredo de saber o que Deus quer em cada tempo? É orando ao Senhor, assim como Davi fez. Davi, ele parou e perguntou: Senhor, será que vai essa cidade, esse povo, ele vai me entregar para o rei Saul? Vai. E aí imediatamente Davi saiu daquela cidade e ficou zanzando pelo deserto. Enquanto isso,
Saul perseguia em todos os tempos. Claro que de tempos em tempos Deus levantava um aqui, outro ali, para salvar Davi das garras de Saul. Mas essa perseguição, ela era contínua. Em determinado momento, Deus levantou Jonas, Deus levantou Mical, Deus levantou um profeta no deserto. Mas Saul estava tão cego, que ele queria matar Davi a todo custo. Inclusive chegou a matar os sacerdotes do Senhor. Inclusive chegou a destruir cidades inteiras, só porque deu uma força, ajudaram a Davi. Então, meus irmãos, não pense que o inimigo das nossas almas, não pense que o inimigo das nossas vidas, ele irá poupar recursos para nos perseguir. Não, ele irá usar com toda a força. Então, por isso, meus irmãos, com toda a força, nós devemos buscar a Deus. Com toda a força e todo entendimento, nós devemos buscar, prosseguir em conhecer ao nosso Deus, para que no dia mau nós não venhamos a perecer, para que no dia mau nós não venhamos a ser destruídos pelas armadilhas que o inimigo coloca no nosso caminho. E de armadilha, Davi passou por muitas, mas em todo o tempo Deus sempre levantava alguém, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos, irmãos, ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Que nós possamos a cada dia consultar a Deus, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à tribulação, pois todas as coisas têm um tempo determinado por Deus para acontecer. E se a promessa foi dada, Deus vai cumprir. Se Deus colocou no seu coração um propósito, Ele irá cumprir. Mas veja que, mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que as coisas estejam sendo, de certa forma, você esteja na caverna, ou as coisas não estejam acontecendo ainda como Deus prometeu, mesmo que as coisas não estejam ainda acontecendo como você imagina que deveriam acontecer, não traia os seus princípios, não traia a Deus, porque se Ele te escolheu, é porque Ele viu algo em você. E aí, a gente percebe que no capítulo 27, no verso 16, diz assim: tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Veja que mesmo Davi sendo perseguido por Saul, Davi jamais fugiu ao princípio da sua vida. Davi jamais levantou a mão sobre o ungido do Senhor, porque Davi sabia que se ele fizesse isso, ele estava rompendo com o princípio que o Senhor colocou no seu coração e da forma que o Senhor formou. Por isso que Jesus falava: se você for perseguido, se bater em uma face, oferece a outra. E era assim, e foi assim que Davi viveu. Mesmo Davi sendo perseguido por Saul, mesmo Davi tendo a oportunidade de matar Saul, Davi não o fez, porque isso ia contra os princípios do Senhor. Então, irmãos, mesmo que você esteja em dificuldade, e muitas das vezes uma atitude como essa, imaginando que Davi matasse Saul, ele seria o novo rei de Israel imediatamente. Mas Davi não podia pular etapas, porque se ele fizesse isso, o processo não ia estar sendo concluído.
e aquilo que o Senhor tinha preparado para a vida de Davi não valeria a pena, não aconteceria de fato ou na sua integridade. Porque Davi precisava passar pelo processo. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade, digamos assim, de pular etapas. Não façamos isso, irmãos. Precisamos passar por todo o processo. Precisamos passar por todo o processo para que nós venhamos a nos tornar aquilo que Deus quer que nós nos tornemos. As pessoas que Deus quer que nós sejamos. Que essa atitude, que o nosso dia a dia ou a nossa postura, ela não mude. Mesmo que estejamos no deserto, na caverna ou no palácio do rei. Onde quer que estejamos, nós precisamos ser a mesma pessoa. Não podemos e não devemos negar as nossas origens ou fugir das nossas origens. Como todos sabem, é diante da dificuldade que o nosso mais íntimo, a nossa, como é que eu poderia dizer, os nossos ensinamentos mais preciosos acontecem. Aqueles ensinamentos que a gente jamais esquece na vida. É algo que fica para a vida toda. E eu tenho certeza que diante desse processo que Davi passou, ele aprendeu muito. Mas não só isso. Ele deixou um legado para gerações. Para essas gerações do futuro. Para gerações que iriam passar por algo semelhante, por coisas semelhantes. São os salmos. Os salmos de Davi, ele inspira reis, ele inspira servos, ele inspira pessoas que são até de gerações ou de religiões contrárias ou não necessariamente religiões iguais a dele, judeus. Porque o Salmo de Davi expressa sabedoria, mas os seus grandes salmos, aqueles que de certa forma marcam, são exatamente aqueles no qual ele estava no processo. Um salmo muito conhecido é o Salmo 23, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O que vocês acham que Davi estava passando nesse processo? Ele estava com sede de justiça. Ele estava querendo ser revigorado. Ele estava num período em que ele estava sendo perseguido, irmãos. Mesmo quando, olha o versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me protegem. O que é que mantinha Davi tão certo, mesmo na caverna? Era que Deus estava na vida dele. Era que Deus iria livrar, mesmo que aquele que se levantasse fosse o rei de Israel. Mesmo que aquele que se levante contra a sua vida seja o todo-poderoso desse mundo, se Deus é contigo, nada vai te acontecer. Mesmo se te perseguem, mesmo se tentam te matar, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. E aí, continuando o Salmo 23, diz o seguinte, no versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras
unge a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Oh glória! Davi já conseguia ver, mesmo em meio à perseguição, Davi já conseguia ver a mesa preparada, a honra sendo derramada sobre a sua vida. Davi aqui neste momento, ele não estava num palácio. Davi aqui neste momento, ele não estava no seu melhor momento. Ele estava no momento de perseguição. Mais uma vez eu repito. Mas ele sabia no seu íntimo e no seu ser que as promessas de Deus iriam se cumprir. Todas as coisas têm um tempo determinado por Deus para acontecer. O que a gente não pode perder é exatamente o que Davi tinha. A certeza de que Deus iria libertar. Quando Davi se levantou contra Golias, Davi sabia que Deus ia entregar Golias em suas mãos. Quando Davi estava em meio à perseguição de Saul, Davi sabia que Deus iria preparar um banquete perante os seus inimigos. Quando Davi estava no deserto, quando Davi ainda não era nada, ele sabia que o cálice dele iria transbordar, que a graça e a misericórdia do Senhor iria estar presente na sua vida. A gente não precisa ver para crer. Isso se chama fé. Porque se a gente vê para poder crer, não é fé, não agrada a Deus. Não é aquilo que Deus prometeu no nosso coração, é aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então veja o que Deus prometeu, mesmo sem antes ter acontecido. E para finalizar, no verso 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então Davi sabia que as misericórdias do Senhor permaneceriam para sempre na sua vida. E em todo tempo ele teria a alegria de acessar, de estar na presença desse Deus tão maravilhoso. Mesmo que o mundo o persiga, mesmo que o mundo queira destruir a sua vida, tenha essa certeza que a misericórdia e a bondade do Senhor o perseguirão ou o acompanharão durante toda a sua vida. Porque é o mundo te perseguindo e o Senhor te levantando, e o Senhor te escondendo, e o Senhor cuidando de você em todo o tempo. É você errando e o Senhor cuidando de você. É você caindo e o Senhor te levantando. Você acertando, você errando, Deus continua contigo. Mas tenha certeza que para isso você precisa ter um coração segundo o coração de Deus. Busque a esse Deus. Leia a sua palavra. Faça a vontade de Deus. Do jeito que você puder. Do jeito que Deus colocou no seu coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer por Deus hoje. Faça, irmãos. Porque em todo tempo, irmãos, muitas das vezes é muito difícil chegar até aqui, gravar essa mensagem. Mas foi um propósito que Deus colocou no meu coração. Muitas das vezes essa mensagem ela não é nem vista por ninguém. Mas essa mensagem ela é primeiramente para mim. E que o Senhor possa abençoar a sua vida. E que se essa mensagem te agregou de alguma forma na tua vida, que você possa compartilhar. Que você também possa ser boca de Deus nessa terra. E sal para esse mundo. E luz para esse mundo. Amém? Agradeço essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos. E não esqueça, todas as coisas têm um tempo determinado por Deus para acontecer. E nesse processo, que nós possamos fazer salmos, como Davi fez. Que nós possamos louvar e engrandecer ao nosso Deus. E que nós possamos ter a certeza que o que Ele preparou vai se cumprir. Amém?
Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.